Ana, boa noite, Thaisa. Boa noite, Eugênio. É um prazer estar aqui. Você disse muito bem, Thaisa. Com exclusividade, o senador está aqui atendendo o convite da 95. É um prazer poder falar com seus milhares de ouvintes. A primeira pergunta parece que é consenso aqui. Sim. Eu vou até colocar, a Juliana vai fazer a primeira pergunta, que é a mesma que a gente pensou. A primeira pergunta é para o senador Álvaro Dias. Qual é, Juliana? Senador, a gente sabe que o senhor é candidatíssimo, pré-candidato a presidente, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Não venha dizer que não é não, viu? Aqui não pode mentir. Mas o senhor saiu do PV, né? E a gente não entendeu. Por que essa saída do PV? Qual foi o motivo? Não é difícil entender, não. Nós vamos preservando, é claro, o PV, mas fazer uma análise do que se passa no país, né? Os partidos destruídos, principalmente arrasados pela Operação Lava Jato. A população desacreditando dos partidos, que são siglas para registro de candidaturas. Aí surge uma nova ideia que possibilita nos afastarmos dessa mesmice lamacenta dos partidos políticos atuais. Nós estamos apostando nessa nova ideia. Há 2 ou 3 anos, né, Jacobi, a Renata Abreu, que é a presidente nacional, ela vem investigando, pesquisando, consultando, buscando a experiência europeia de um partido movimento, partido que representa causas, portanto não é um partido estático programaticamente, que procura acompanhar o movimento da sociedade, procura verificar quais são as prioridades da população e como elas mudam, porque a realidade social é dinâmica, há uma mudança de prioridades, o partido acompanha. Então, quer ter transparência absoluta, tudo às claras, combate implacável à corrupção, que é uma exigência da população, é uma prioridade da população, e o exercício da democracia direta. Para questões cruciais, o partido consulta a população. Quer Por dizer, exemplo, que o Podemos agora parece um pouco com esse movimento que elegeu o presidente da França, Macron? Exatamente. Tem a ver com isso? É semelhante. É claro que com as características nossas, né, brasileiras, mas lá também havia essa insatisfação em relação aos partidos. Tanto é que o Macron era do Partido Socialista e fez a leitura correta. Ele percebeu que a população não queria ouvir mais aquele discurso do socialismo já superado. E ele se movimentou. Em 11 meses criou um partido, hoje se chama República em Marcha, né? Elegeu-se presidente e elegeu uma maioria consagradora no parlamento. Podemos à esquerda, direita, centro, meio centro, o quê? Nós abominamos essa dicotomia, né? Esse fla-flu aí, esquerda e direita, extrema esquerda. Acho que existem boas ideias na direita, existem boas ideias na esquerda. Nós temos que somar as boas ideias e caminhar adiante, né? Levar à frente. É esse o objetivo do poder. Resolver os problemas da população sem esses rótulos, né? Aliás, é uma confusão danada. Ninguém sabe mais quem é da direita, esquerda, quem é direita. Quem era esquerda, hoje em dia virou direita. É um negócio meio louco. Agora, partido de esquerda com gente da direita. É uma coisa, senador, confusão assim, geral e restrita. Parece uma coisa assim, não precisa ser esquerda, não precisa ser direita, é onde eu me der melhor. Não é em cima do muro? Não estou falando em relação ao senhor, estou falando em relação à política geral. Assim, a impressão que dá é que assim, a grande maioria assim, é onde eu me der melhor, porque não tem esquerda mais, não tem direita mais. O conceito da política é esse, né? Que você vê agora mesmo, nós temos hoje ardorosos oposicionistas, né? Que na verdade são oportunistas, porque eles ajudaram a construir esse sistema corrupto que está aí, participaram dele durante todos esses anos, todos esses mandatos, e repentinamente se posicionam como se fossem os mais virulentos opositores da história brasileira. Então, a cultura da política brasileira é do adesismo fácil, né? As pessoas correm para a zona do poder. Mas quando o barco afunda, saltam desse barco, né? Como que nunca ajudaram a construir. Como não tivessem participado disso. Agora, mas os momentos cruciais estavam lá, né? Isso é preciso destacar sempre, porque a memória é curta e é preciso que nesta antevéspera de uma eleição as pessoas procurem analisar o conjunto da obra, da ação política
desenvolvida pelos candidatos, para fazer um julgamento mais adequado. Senador, agora esse nome é meio marketing, né? Porque Podemos foi uma coisa muito usada por Barack Obama, né? Yes, we can e tal. E aí tem a ver, esse nome acaba sendo um pouco estranho, assim, até Eugênio falou no início, poxa, que partido é esse? Podemos? É verbo, não é partido, né? Não é? Por aí. Tá certo. É bom que não, realmente ação, a inspiração foi a campanha do Obama, né? Foi, né? We can. Essa foi a inspiração. Então, na campanha presidencial do próximo ano, o senador Álvaro Dias vai tentar seguir a linha do Obama no Brasil? Não, a gente tem que seguir a linha da população brasileira, né? A população foi para as ruas a partir de 2013 com algumas bandeiras, com algumas causas, portanto, que devem ser defendidas pelo partido. São as prioridades do povo brasileiro. Eu disse há pouco, numa entrevista coletiva, que a população não quer rótulos, não quer denominações próprias do marketing, a população não quer encenação, isso é tudo pesquisa, a população né? não quer aventura, a população quer resolver os seus problemas, quer um país onde se possa viver com decência, com dignidade, tendo oportunidades, né? É isso que nós temos que superar as dificuldades. Veja, hoje o Brasil está mergulhado num oceano de dificuldades, que é consequência desse modelo corrupto, desse sistema corrupto de governo, né? Promíscuo, que é uma matriz dos grandes escândalos de corrupção. E que não para, né? Quanto mais se investiga, Exato. mesmo investigando, eles continuam fazendo Exatamente. a mesma prática. A Operação Lava Jato em curso e as pessoas praticando corrupção. Quem veio para salvar, tipo esse cara que saiu, que veio para salvar a Petrobras, estava fazendo, recebendo propina ainda mais. Exatamente. Então isso tudo provocou uma grande indignação no povo brasileiro. A descrença se generalizou. E nós estamos tentando, com o Podemos, né, Jacome, oferecer uma ferramenta política que possa se diferenciar. Ora, nós vamos depender, evidente, dos que aderirem, dos que vierem conosco, porque o partido é aquilo que as pessoas permitem a ele ser, né? Porque nós somos o partido. Nós até temos dificuldade de dizer que somos um partido, falamos que somos um movimento, exatamente por isso, porque os partidos estão tão destruídos em matéria de conceito, de credibilidade, que fica difícil até dizer que somos um partido. Por isso é uma questão de marketing, sim, o Podemos, né? Mas exatamente para fugir disso, para tentar mostrar, olha, nós queremos ser diferentes, a nossa fotografia é essa, nós vamos procurar caminhar esse caminho, nós vamos procurar repercutir aqui o que vocês, do povo brasileiro, desejam. Senador, a gente está aqui conversando com o senador Álvaro Dias, do Podemos, e também com o deputado federal do Podemos, Antônio Jaco. Daqui a pouco eu tenho uma pergunta para o Antônio Jaco, mas antes queria pegar um gancho do que o senhor falou aqui. As pessoas foram para as ruas, a gente viu o impeachment da presidente Dilma, uma mobilização muito grande. Hoje a gente tem um presidente que tem tanta rejeição quanto a Dilma tinha, mas você não vê as pessoas na rua. O que está acontecendo? Qual a diferença? Qual a diferença do tratamento dessa mobilização das pessoas em relação a Dilma e da mobilização em relação ao presidente Michel Temer? Eu queria também saber qual é a posição do Podemos em relação ao governo federal. Olha, primeiro, você coloca uma pergunta interessante e de difícil resposta, mas eu faço a minha avaliação pessoal. Acho o seguinte, o Temer é continuidade de Dilma. Eu defendia o impeachment completo. A chapa completa. A chapa completa. Para mim está no bolo também. Dilma e Temer. Os mesmos crimes de responsabilidade praticados pela Dilma, à época, foram praticados pelo Temer. Eu cheguei a denunciar e até encaminhei ao Tribunal de Contas da União as mesmas pedaladas semelhantes que foram dadas por Dilma, foram dadas por Temer. Então eu defendia o impeachment completo, aí nós teríamos eleição direta naquela época e não estaríamos vivendo o drama que estamos vivendo hoje. E o Temer é o sucedâneo, né? É a continuidade, é o mesmo sistema de governo, esse do balcão de negócios, né? O toma lá da cá. Aliás, a manutenção do mandato do presidente Temer está custando muito caro para o povo brasileiro. Até porque, além da compra permanente, há a utilização do tempo. O tempo do presidente é usado na sua própria defesa, na busca de estratégia para a preservação do seu mandato. Ele parou de administrar. E os problemas do país ficam esperando, ficam na fila.
Portanto, é muito ruim isso. Agora, por que o povo não vai para a rua? Dificuldade de separar as coisas, né? Porque se for para a rua agora, se formos para a rua agora, estaremos na mesma trincheira do PT, da CUT, do MST. É tipo assim, um fora Temer é volta Lula, volta PT. Exatamente. É isso que afasta o povo das ruas. O cidadão até escreveu outro dia: eu fui para a rua animado para pedir o fora Temer. Cheguei e vi a bandeira vermelha, volta Lula, eu fui para casa de volta. Né? Então o PT está impedindo que as pessoas essa é a dificuldade. As pessoas estão... É evidente que vai uma minoria insignificante para a rua para defender corrupção. Né? Há poucos dias foram para as ruas para atacar o juiz Sérgio Moro porque condenou um ex-presidente corrupto. Praticou corrupção ou não praticou? As provas estão lá. Nós vimos que, mais recentemente ainda, se divulgou, encontraram 9 milhões aplicados num fundo, sendo que mais de 7 milhões foram depositados de uma só vez, sem origem. Então, nós vamos condenar o juiz Sérgio Moro? Criticá-lo, combatê-lo, agredi-lo, como fizeram ao juiz Sérgio Moro, ao Deltan Dallagnol, ao Rodrigo Janot? É evidente que, ao fazer isso, se colocam todos ao lado da corrupção e como coadjuvantes dos corruptos. Essa é a realidade. Mas é isso que dificulta a presença das pessoas de bem nas ruas do país hoje. Agora, pode ter certeza, essas pessoas irão para as urnas, irão votar no próximo ano. Senador, como é que o senhor vê essas denúncias de corrupção da Lava Jato envolvendo o nome do presidente Temer? É dramático e todos nós já sabíamos, né? Quem é que não sabia? Aliás, surgiu no Brasil, nesse tempo moderno, o político avestruz, né? Aquele que nunca vê. Ele enfia a cabeça na areia para não enxergar o que está se passando ao redor. É o que ocorreu. Porque quem é que não sabia que o presidente Temer estava envolvido em corrupção? Todos nós sabíamos. O Lula sabia, a Dilma sabia. Quando o convidaram para vice, sabiam. Aliás, praticavam corrupção juntos, né? Então, como negar esta realidade, né? Então, criaram um problema conscientemente. E, lamentavelmente, é duro, nós temos que lamentar profundamente, mas temos um presidente hoje que é uma espécie de cadáver insepulto da política brasileira. Porque ele foi alvejado duramente pelas denúncias de corrupção. É a primeira vez na história do Brasil que nós temos um presidente da República, no exercício do seu mandato, denunciado pelo crime de corrupção. E como é que o senhor vê ele tocar o governo dele com tantos ministros aí citados na Lava Jato, alguns até com algumas evidências, outros já caíram por causa de mais comprovações? Como é que o senhor vê esse governo, esse complemento de fatos dentro do Palácio do Planalto e administrando o pobre do Brasil? Nós temos que considerar que quem se elege presidente da República, no caso dele não se elegeu indiretamente, não é? Mas quem chega à presidência da República, um cargo executivo, enfim, procura se cercar de semelhantes, né? Então, o momento mais importante do administrador público é o da escolha da sua equipe. Quando ele escolhe bem, ele tem sucesso. Quando ele escolhe mal, o fracasso é a consequência. Você acha que Temer cai? Eu acho que nesse primeiro momento ele consegue os votos necessários, né? Nessa primeira denúncia. Mas tem outra que vem depois, e vem calçada provavelmente por delações que estarão na mídia, de Eduardo Cunha, de Fala que se Funaro. aguarda muito essa delação de Eduardo Cunha, né? Eu não sei se será realmente o que se espera ou se é apenas uma ameaça, né? Porque o que se fala é que será uma delação que vai bombardear principalmente o presidente da República, né? Nós estamos aguardando isso já há algum tempo e ela não acontece. Mas nesse primeiro momento eu acho que o presidente consegue os votos nessa primeira denúncia, mas na continuidade ele terá muita dificuldade. Agora, senador, a gente só continuando sobre Lava Jato, o senhor chegou a ter o nome citado pelo ex-deputado Pedro Correia, como que o senhor tivesse
recebido parte de 10 milhões que teriam sido pagos ao ex-senador Sérgio Guerra, já falecido, para parar uma CPI. O senhor disse que ia processar e tudo. Como é que o senhor vê? Acontece que ele não citou, né? Alguém colocou isso no jornal, mas ele não citou. Não houve a delação, não houve citação, eu não pude processar. Em relação a essa CPI, eu sou vamos dizer a verdade aqui, né? Eu sou responsável pela instalação dessa CPI. CPI da Petrobras. Eu fui o autor dessa CPI e eu protocolei. Quando o governo dominou a CPI, o presidente Lula comandou esse processo de dominação desta CPI de forma absoluta, colocou seus parceiros mais fiéis e leais para dominar a CPI. Eu fui ao Procurador-Geral da República e protocolei 18 representações. Foram 18 representações denunciando todos os atos de corrupção praticados até então. Se as autoridades tivessem tomado providências naquela época, nós não chegaríamos a esse escândalo monumental que levou a Operação Lava Jato a revelar ao país todas as mazelas. Portanto, o que houve da nossa parte foi denúncia, foi provocação de inquérito. Inclusive o último de Pasadena foi uma representação de minha autoria no dia 22 de dezembro de 2012. Eu fui solitariamente até a Procuradoria-Geral da República, protocolei essa representação que deu origem ao inquérito aberto em fevereiro de 2013. Depois desse inquérito começaram a surgir todas as denúncias. A Operação Lava Jato passou a atuar fortemente e esses fatos foram todos revelados. Portanto, a minha participação nesse processo foi no campo da denúncia, da investigação, da acusação e, obviamente, se o governo tivesse adotado as providências requeridas por nós não chegaríamos a esse monumental escândalo que hoje, lamentavelmente, infelicita o país. A gente vai para um breve intervalo comercial, mas antes, a gente vai fazer aqui duas perguntas. Uma primeiro para Antônio Jacome, a gente vai responder só no próximo bloco, tá? O que Álvaro Dias está fazendo aqui? O que é que o Podemos está esperando aqui para as próximas eleições em 2018? E tem uma pergunta aqui de um ouvinte, porque o pessoal pega pesado aqui, viu? E a gente também faz a pergunta. Márcio Bento perguntou assim: pergunte aí ao senador Álvaro Dias como uma velha raposa, ele chamou de velha raposa, irá convencer ao povo que tem como mudar uma nação, no caso aí de ser candidato a presidente. Não vai responder agora, daqui a pouquinho, depois do intervalo.